Carta aos Filipenses, irmãos. Capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Versículos 5, 6 e 7. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, escreve essa carta para a igreja. É uma das cartas onde ele mais comenta sobre a alegria que ele tem de estar em Cristo Jesus. Ele agradece por tudo nessa carta, né? Ele demonstra alegria por muitas e muitas e muitas situações, apesar de todos os problemas que enfrenta, apesar de todas as lutas que enfrenta, ele demonstra estar alegre. E isso, para algumas pessoas, parece um pouco forçado, parece que ele não está sendo muito sincero, né? Porque quando nós estamos em determinadas situações, por não conseguirmos estar alegres em Cristo, algumas vezes a gente não consegue entender pessoas que experimentam a graça de Deus nessas situações, né? É claro que nós não estaremos jamais alegres por conta do que está acontecendo, mas o que Paulo faz por toda a carta é demonstrar que sim, ele está enfrentando problemas sérios. Ele está na prisão, ele está passando problemas muito difíceis, ele está enfrentando lutas com diversos irmãos. Se nós olharmos a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, o capítulo 11, a partir do versículo 23, ele conta todos os problemas que ele passa, todas as angústias que ele passa. Tem um determinado momento que ele chega a falar sobre as pressões internas, sobre a preocupação que ele sente com a igreja, né? Porque algumas vezes a gente tem a impressão de que quando alguém se preocupa com alguma coisa, na nossa cabeça, inúmeras vezes é falta de fé. É só falta de fé, por isso que você se preocupa, né? Mas o próprio Paulo conta, ele relata como ele tinha temores por dentro e por fora, de tudo aquilo que ele via acontecendo com a igreja e como tudo isso o afetava. Apesar de todas essas coisas, irmãos, ele encontra paz em Cristo. Ele encontra paz em estar em Cristo, em estar com o Senhor, sabendo que Deus é aquele que vai suprir sempre tudo o que precisar. Um exemplo assim, bobo, mas que talvez ajude a gente a entender um pouco isso, imagine que você perdeu R$5, se você ainda anda com dinheiro, né? Digamos, sei lá, que você pegou dinheiro por algum acaso e você acabou perdendo R$5, ou R$10, ou R$100, sei lá. Mas é claro que ninguém quer perder. A gente fica pensando, por que eu fui andar com esse dinheiro? Tem um ano que eu não pego em dinheiro, resolvi pegar em dinheiro hoje só para cair do bolso e perder. É claro que incomoda um pouco o fato de ter perdido algo, mas diante da sua condição financeira geral, talvez os R$100 que tenham caído do bolso não seja uma coisa assim tão catastrófica, não seja uma coisa tão ruim de acontecer. É claro que ninguém gosta, e eu volto a dizer, se eu pegar R$100 e botar no bolso, eu espero que ele permaneça no bolso até a hora que eu vá usar. Mas se por algum acaso ele cair e for perdido, apesar do incômodo, isso não deveria nos causar desespero, né? A gente não acharia estranho alguém desesperado, alguém tendo uma condição financeira boa, razoável, sem dívidas, a pessoa vive bem, tem o salário dele, tem o salário da esposa, e ele está desesperado porque R$100 lhe caíram do bolso. Entende que a gente ia achar estranho? O que eu estou tentando dizer é exatamente isso. As dificuldades que nós enfrentamos no mundo, as lutas que nós enfrentamos aqui, elas são, talvez, esses R$100 diante de toda a renda da sua família. Eles são pouco diante de tudo aquilo que Deus tem cuidado de nós. Então sim, a gente não gosta, a gente se chateia, a gente não fica feliz por ter acontecido aquilo, mas a gente continua em paz sabendo que há uma fonte muito maior. É isso que Paulo faz em toda essa carta. Chegando agora perto do final da carta, ele dá alguns conselhos, né? No versículo 5 ele diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos.
por todos, porque perto está o Senhor. A ideia, irmãos, é que nós sejamos temperantes em tudo, equilibrados em tudo o que pudermos. E é preciso, como diz ele, eu acho isso muito interessante, né? Não é apenas uma atitude interior, mas ele diz, é preciso que essa moderação seja conhecida por todos. É preciso que no dia a dia, no crescimento espiritual, na nossa caminhada como cristãos, que a gente vá amadurecendo de uma forma que as pessoas não fiquem com receio, por exemplo, das nossas explosões, ou não fiquem com receio de determinadas atitudes que a gente pode tomar, talvez inesperadas. Isso nos mais variados sentidos. A ideia é que as pessoas possam perceber que pela ação de Cristo em nós conseguimos ser pessoas comedidas. Ainda pessoas, irmãos. Eu quero deixar isso muito claro. Ainda pessoas, ainda gente que se chateia, que se enraivece, gente que chora, gente que perde, ainda gente. A gente não tem como deixar de ser gente. Foi assim que Deus nos fez. É claro que o nosso comportamento, inúmeras vezes, é pecaminoso, porque nós fomos afetados pelo pecado. Mas nós continuamos sendo gente. Agora, mesmo sendo gente, não dá para a gente fazer como algumas pessoas dizem, né? Não, olha, tenha paciência. Você sabe que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas você sabe que a carne é fraca. E tem sido, muitas vezes, desculpa de pessoas que não querem se esforçar por temperança, por controle, por moderação. Entenda, irmãos, é claro que a carne é fraca, é óbvio, mas a gente esquece do espírito que é forte, né? A gente esquece que nós nascemos de novo, que nós estamos em Cristo, e que não dá para a gente falar sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, apenas dizendo, não, entenda que a carne é fraca, é assim mesmo. Porque o Espírito Santo está nos ajudando. E o texto, aí o versículo 5 ainda, ele diz no final do versículo, perto está o Senhor. Lembre disso, o Senhor está se aproximando. A vinda de Cristo se aproxima a cada dia, irmãos. Talvez a gente pense assim, mas será que ainda não falta muito tempo, não? Talvez. Para mim, nem tanto. Né? Para mim, nem tanto. Eu já estou pertinho de fazer 55 e daqui a pouco não vou estar mais aqui. Então, assim, para mim nem tanto, mas talvez para aqueles que forem ficando, demore um pouco mais, né? Mas o certo é que Ele está muito perto e que eu e você precisamos olhar para essa proximidade da vinda de Cristo para a nossa vida e pensarmos, rapaz, eu preciso ser realmente mais moderado em tudo aquilo que eu fizer. Como é que se faz isso? Como é que se experimenta isso? Paulo continua então no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Um dos modos da gente conseguir ser moderado, ser equilibrado, ser temperante, irmãos, é se nós formos transformando preocupação em oração, apreensão em oração. A gente não consegue, irmãos, eu gosto muito de frisar isso, porque a gente não consegue se livrar completamente de temores, de receios, de apreensões, de inquietações, de preocupações. A gente não consegue se livrar completamente disso, nos mais variados sentidos. Não, a gente não consegue se livrar completamente disso? Não, a gente não consegue. Mas o que é que a gente pode fazer? Não permitir que essas coisas sejam a tônica da nossa vida. Uma coisa é dizer assim, olha, eu não consigo passar a vida toda sem nenhum tipo de preocupação, de apreensão, de medo, de receio. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer assim, a minha vida é constantemente marcada por apreensão, por inquietude, por medo, por receios. Entende que é diferente. É que na maioria das vezes a gente quer ficar ou no extremo ou no outro, né? Ou eu não me preocupo com nada, ou eu sou um desesperado, preocupado com tudo. A receita que Paulo nos dá é, apresente tudo isso diante de Deus. Apresente cada um desses motivos, cada um desses receios, em toda e qualquer área que você puder imaginar. Apresente isso diante de Deus. Irmãos, e façam isso com relação a tudo que você puder imaginar, uma conversa que você vai ter com alguém,
um tempo que você vai passar, sei lá, almoçando, comendo uma pizza, uma tarde, um dia com alguém, na praia, fazendo um churrasco, seja lá o que for. Apresente todas essas coisas a Deus em cada momento, cada passo da nossa vida. Uma coisa que ajuda muito é, quando estivermos orando de manhã, apresentarmos os nossos planos a Deus. Senhor, estou indo para o trabalho, me guarde no caminho, guarde meu coração. Que eu acho que às vezes, né, na verdade, o trânsito é um teste muito mais para o nosso coração do que para a nossa integridade física, né? Então, pedir a Deus que guarde o nosso coração, que nos leve em paz até o nosso trabalho, que a gente consiga sair em paz e chegar em paz, apresentar nossos colegas de trabalho ao Senhor, as demandas que nós temos. Quantas vezes, irmãos, a gente tem tanta demanda no trabalho naquele dia, mas a gente não para orar, para dizer, Senhor, hoje eu preciso realizar aquele processo lá no tribunal, aquele negócio tem dado um pouco de trabalho. Abençoe, põe a tua mão sobre aquele negócio para que isso ande, para que tudo dê certo. À medida que eu e você, irmãos, apresentamos cada uma dessas coisas, nós vamos encontrando tranquilidade na nossa vida. Em vez da gente apenas ficar brigando com nossos filhos para estudarem para a prova que ele vai ter no outro dia, a gente precisa mesmo, irmãos, precisa mesmo parar com eles e orar. Vai ter prova amanhã, é uma matéria que está complicada, está precisando de nota. Rapaz, o que mais precisa é chegar com ele à noite e orar pela vida dele. Sabe, orar para que ele possa ver você orando pela prova que ele vai ter no outro dia. Senhor, abençoe meu filho. O Senhor sabe, ele vai ter uma prova de matemática, de português, de física, de inglês, seja lá do que for. O Senhor sabe que ele está tendo dificuldade nessa área. Tranquilize o coração dele. Traga a lembrança dele, aquilo que estudou. Ajude para que a prova seja boa para ele, que o ambiente esteja tranquilo, que nada o incomode. Irmãos, imaginem como é diferente para o filho ver o pai orando por uma prova que ele vai ter, em vez de estar só espetando ele. Vai menino, vai estudar, vai menino. É óbvio que nós precisamos dar um empurrãozinho, né, para que eles estudem. É óbvio que isso faz parte, que tem que ser assim mesmo. Mas algumas vezes a gente esquece mesmo de apresentar essas preocupações dele e nossas a Deus. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos conseguir ficar mais em paz, que é como diz o versículo 7, por causa dessas orações, por causa dessa entrega a Deus, por causa dessa súplica, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se eu e você continuamente apresentamos todas essas questões a Deus, irmãos, pode ser que elas não saiam exatamente como nós queríamos, mas a Escritura diz que nós vamos encontrar paz, porque depois de termos apresentado isso ao Senhor do Universo, aquele que é Deus sobre todas as coisas, aquele que diz a Escritura, Isaías diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir, a mão de Deus, aquilo que Ele quiser fazer, vai ser realizado. Então, mesmo depois que nós tenhamos enfrentado, por exemplo, um dia difícil no trabalho, a gente vai conseguir ficar em paz, irmãos, porque de manhã nós apresentamos aquele dia ao Senhor. Apresentamos as dificuldades que nós imaginávamos que íamos enfrentar. E talvez tenham sido piores do que a gente imaginava. Mas nós temos a paz, a tranquilidade de saber que estava tudo diante de Deus. Que Deus conduziu todas as coisas. E aí sim, nesse momento, a paz do Senhor vai guardar a nossa mente, vai guardar o nosso coração, e nós vamos poder experimentar um pouco daquilo que Paulo experimenta, mesmo em meio à dificuldade, à luta, mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à perda de alguma coisa, ele consegue encontrar motivo para estar alegre, não pelo que perdeu, não pelo que sofreu, mas porque sabe que continua sendo cuidado por Deus. Porque sabe que essa perda não é definitiva, porque sabe que ele vai estar com o Senhor para todo sempre, e que não vai haver mais nenhum tipo de dificuldade quando ele estiver com Cristo. Então são esses pensamentos e essas coisas que precisam inundar o nosso coração em momentos mais complicados. Quantas vezes, irmãos, acho que todos nós temos a tendência, né, de piorar um pouquinho as coisas. Alguns de nós fazem isso mais. E alguns mais, e outros mais ainda. Mas todos nós temos essa tendência de piorarmos um pouco mais, né? De exacerbarmos as dificuldades um pouco mais. O que nós esquecemos é de apresentarmos isso tudo a Deus.
a gente inúmeras vezes começa a dar uma proporção e um tamanho tão grande às dificuldades, e muitas vezes isso acontece, irmãos, por falta de oração mesmo. Por falta de apresentar essas coisas a Deus, de confiar que o Senhor vai conduzir todo o processo, de entregar o nosso coração a Deus para que a gente consiga ficar mais em paz. Volto a dizer, isso não quer dizer que tudo vai sair certo como eu e você queremos. Mas isso significa que nós vamos ter convicção de que Deus está cuidando de nós, porque Ele está. Ele está, irmãos. À medida que eu e você oramos, apresentamos nossas súplicas, nossos temores a Ele, o nosso coração é guardado pela sua paz. A imagem aqui é mais ou menos de guardas que estão à porta do nosso coração, montando guarda, nos protegendo. E esse guarda é a paz de Cristo, que está à porta do nosso coração, nos protegendo de preocupações desesperadoras, nos protegendo de angústias debilitantes, por conta da paz que vem de Cristo. É isso que eu e você precisamos. Então, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, irmãos, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pelo recurso da oração. Obrigado pelo privilégio que temos de poder comparecer diante do Senhor, Pai. Diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor soberano de todas as coisas. Ó Deus, o Senhor sabe como isso é um motivo de alegria para nós. O Senhor sabe o privilégio que representa, Pai, poder comparecer diante do Senhor. Nós não precisamos agendar, não precisamos ligar para uma secretária, não precisamos passar meses aguardando na fila, nós só precisamos falar com o Senhor, e o Senhor sempre vai nos ouvir. Louvado seja o teu santo nome por isso. Nos ajuda, Deus, nos desperta no nome de Jesus, nos desperta para a oração, nos desperta para este entendimento de que o Senhor está cuidando de nós e que nós precisamos apresentar os nossos problemas ao Senhor. Inúmeras vezes nós falamos tanto nossos problemas para os nossos irmãos, mas não falamos para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, para que além de pedirmos oração a outras pessoas, que nós mesmos possamos orar ao Senhor. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Nos dá um dia na Tua presença, em uma escola que glorifique o Teu santo nome. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.